Home office e direitos trabalhistas. O que diz a CLT sobre as obrigações de empresas e funcionários? O meu nome é Maria Eduarda e me acompanha no vídeo de hoje que eu vim te deixar ainda mais informado. Antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria de parabenizar a todos vocês, trabalhadores, pelo seu dia, 1º de maio. Parabéns a todos. E sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Com o avanço da pandemia do coronavírus, muitos trabalhadores seguem trabalhando remotamente, em casa, ou seja, no home office. No vídeo de hoje eu vim te responder algumas dúvidas frequentes e vou fazer aqui uma comparação do home office elencado pela CLT e pela medida provisória 927. Home office, quem pode fazer? A princípio, todo trabalhador, a depender da categoria, ele pode fazer o home office. O home office, que tecnicamente é conhecido como teletrabalho, e existe uma série de regras estabelecidas na CLT com a medida provisória 927, que muitos já ouviram falar nesse período, houve uma flexibilização. E agora o home office, ele existe apenas uma atitude unilateral do empregador, que basta avisar ao empregado se ele vai ou não fazer o home office. E quando a gente leva para dias normais, que a CLT ela vai estabelecer as regras, ela diz que no máximo existe um prazo de 15 dias para essa transição do empregado presencial virar um teletrabalhador. E em situação normal, o home office ele pode ser acordado entre as partes, ou seja, entre o empregado e o empregador. Perceba que não existe em dias normais uma decisão unilateral que existe devido à pandemia do Covid-19 que trouxe aí a medida provisória 927. Como funcionam os benefícios? Vale transporte, vale refeição e vale alimentação. Com relação ao Vale Transporte, a empresa, nesse período de teletrabalho, nesse período do home office, a empresa ela pode cortar o benefício. Por quê? Porque o empregado ele não está se deslocando para a empresa para que haja um custo. Então, ela pode sim cortar. Benefícios referentes à alimentação, como por exemplo o Vale Alimentação, ele pode ser mantido considerando que ele é juridicamente protegido pela jurisprudência. Já o Vale Refeição, ele pode ser reduzido ou cortado, uma vez que ele tem o objetivo de subsidiar os gastos, o custo do empregado, já que ele não vai fazer sua refeição em casa. Muitas empresas dão um cartão como um Vale Refeição que o empregado ele pode utilizar no refeitório da empresa ou em outros restaurantes que permita. Uma ressalva que eu quero abordar aqui com vocês é que Vale Refeição não integra salário, então não há o que se falar em irredutibilidade, que é protegido pela Constituição, e que a empresa, se for cortar esses benefícios, deve constar no contrato aditivo de home office. Como funcionam marcação de ponto, banco de horas e registro de hora extra? A legislação trabalhista e a MP 927 estabelece que o empregado que esteja em home office, o teletrabalho, não está sujeito a controle de horas, uma vez que o empregador ele não tem como executar esse controle. Entretanto, pode sim haver um acordo entre as partes para que o empregado ele cumpra suas 8 horas e o empregador ele tem algum controle. Isso as partes vão decidir como será, se vai ter uma câmera instalada no notebook ou no computador que o empregado ele estará usando. Vocês vão perceber que no direito do trabalho o acordo ele anda ganhando muito espaço, ele anda prevalecendo até então a convenção também em cima da legislação trabalhista. E vale ressaltar aqui também que desde que o empregado ele não saia prejudicado. Como fica o contrato do trabalhador que está em home office? O teletrabalho recebeu uma regulamentação devido à reforma trabalhista e as regras da CLT, com as regras da CLT sendo impostas. Então existe a necessidade de formalizar essa modalidade, a transformação do empregado presencial em teletrabalhador, caso este aceite. E agora vamos às diferenças. Em tempos normais, a lei requer 15 dias de transição, dessa transição do empregado presencial para o teletrabalhador. Nesse período de calamidade pública, a lei diz que a medida provisória 927
que diz que basta que o empregador comunique ao empregado com antecedência mínima de 48 horas. O funcionário pode se recusar a tirar férias? Não, uma vez que o direito de escolher o período das férias é do empregador. Algumas empresas acordam com o empregado o período de férias, mas a lei diz que o direito dessa escolha é do empregador. Em período normal, o pagamento de férias é com 48 horas de antecedência, ou seja, 2 dias. Devido a esse período de calamidade pública, com a medida provisória 927, o pagamento de férias ele pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Estagiários podem trabalhar em home office, sim, de acordo com a medida provisória 927. Em tempos normais, há necessidade de um supervisor que irá acompanhar as atividades do estagiário no período de home office. Para finalizar, o empregador ele pode determinar o período de retorno do empregado para o trabalho presencial a qualquer momento? Sim, como regra geral, ou seja, em tempos normais, isso precisa estar acordado. Existe um acordo escrito que o empregado ele irá voltar e esse prazo é de 15 dias para essa transição. Em tempos de calamidade pública, devido à medida provisória 927, o empregador ele tem que avisar com 48 horas de antecedência para o empregado retornar às suas atividades presenciais. Pois bem, pessoal, essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro aqui das minhas dicas. Se você ainda não é inscrito, compartilha essa dica, é muito importante. As pessoas precisam entender que o home office existem regras estabelecidas de acordo com a reforma e a CLT, mas devido a esse período houveram algumas medidas a ser tomadas para acelerar toda essa formalidade, certo? Não deixa de comentar o vídeo, não deixa de curtir, compartilha, é muito importante, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito para acompanhar todas as minhas dicas. E até a próxima dica, pessoal!